Olá, mais uma vez estamos aqui pelo YouTube, trazendo mensagem da Palavra de Deus. Vamos meditar hoje em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos meditar nesse versículo, onde Jesus anda por sobre o mar. Meus queridos, nesse texto aqui, no versículo 22 de Mateus 14, Jesus ordena que os discípulos fossem para o barco sozinhos. O que Jesus quer dizer com isso, em ir para o barco sozinho? Jesus nos deixa sozinhos às vezes, não porque Ele nos abandona, mas sim porque Ele quer que nós chamamos por Ele e que nós entendamos que temos total e inteira dependência dEle. Por isso que Jesus mandou que os discípulos fossem sozinhos, porque Jesus sabia o que ia se ocasionar naquela circunstância. Pode ver que mais à frente, aqui no versículo 25, 26, 27, se vocês lerem aí, vocês vão ver que Jesus vem caminhando por sobre o mar. Os discípulos se assustam, né? Porque pensam que é um fantasma. Aí Pedro diz: ó Senhor, se és tu, me manda que eu vá contigo. E Pedro vai. Pedro começa a caminhar um pouquinho, começa a olhar para o vento, para o mar, para a tempestade, para os problemas ao redor dele, começa a afundar. E rapidamente ele grita ao Senhor e pede: Senhor, socorro! E o Senhor prontamente estende a mão e o tira da água. E diz: homem de pouca fé, porque não creste? Sabe por que Pedro estava afundando? Porque Pedro tirou o alvo do Senhor. É esse o ensinamento que o Senhor quer nos dar. E não tirarmos o alvo dele, né? Jesus, aqui no versículo 24, ele nos mostra que ele estava querendo ficar sozinho para orar. E mandou que os discípulos embarcassem e fossem no barco e o aguardassem. Mas começou a vir a tempestade, os ventos. Os discípulos começaram a se preocupar, né? Porque eles dependiam totalmente e inteiramente do Senhor Jesus naquele momento, a todos os instantes. Os discípulos estavam apegados de uma tal forma do Senhor que o Senhor não ficava em paz. Jesus não tinha um momento de solidão, um momento de particularidade, porque os discípulos queriam estar a todo momento com o Senhor. E é isso que Jesus quer nos mostrar com esse texto, com esse versículo, que nós dependemos do Senhor totalmente. Não podemos ficar um minuto sem estar próximo de Cristo. Se nós tirarmos o olhar do nosso alvo, que é Cristo, que é autor e consumador da fé, cairemos, iremos afundar, né? Jesus fala para Pedro: olha, tu és homem de pouca fé. Por causa do quê? A única fé real e firmada na base da Escritura é a palavra de Deus, é em Cristo Jesus. Esta é a fé, a única fé verdadeira é Cristo. E existem muitas fés por aí, fé em santo não sei das quantas, né? Fé em Buda, fé em Maomé, fé em vários deuses aí fora. Mas a única fé verdadeira e viva é em Cristo Jesus. A única fé que nós podemos ter estabilidade e dizer: olha, nesse momento eu conto com Ele, é Ele que vai nos estender a mão. Ele que vai nos dar o apoio que nós necessitamos. É Cristo, através do seu poder. E Ele mostra para Pedro: olha, ó Pedro, você depende de mim, você não pode tirar o alvo, olhar no alvo que sou eu. Pedro começou a olhar para o lado, para lá e para cá, para as circunstâncias da vida e começou a afundar. Muitas das vezes nós começamos a olhar para as circunstâncias, para os problemas que nos afligem e começamos a afundar. Questionamos a Deus, dizemos: Deus, por que acontece isso comigo? Eu sou cristão, eu te sirvo. Achamos que por sermos cristãos não vamos passar por problemas, dificuldades. Não, muito pelo contrário. Aí é que vamos passar por problemas e dificuldades. Mas devemos olhar para o alvo, que é Cristo. Pedro tirou o olhar no alvo, por isso que ele começou a afundar. Mas Jesus estava pronto. Pedro gritou: socorro, e Jesus o socorreu.
Então hoje, nesta tarde, nesta noite, eu digo para você, se você está ou tirou o olhar do alvo que é Cristo, grite por socorro. Ele está pronto a te atender, ele está pronto a te abençoar, a te guardar, a te livrar do mal. Esse texto fala muito profundamente que o Senhor imediatamente se prontificou e estendeu as mãos a Pedro. Imediatamente o Senhor está pronto a nos atender. O Senhor está pronto a nos ajudar, a nos dar apoio, a nos salvar, a nos manter de pé no momento de dificuldade. Muitas das vezes Deus nos livra da tempestade, mas nos livra na tempestade. É diferente. As pessoas às vezes querem solucionar os problemas rapidamente, mas Deus não age assim muitas das vezes. Deus nos livra da tempestade, na tempestade, e não da tempestade. As pessoas às vezes querem que a tempestade seja retirada de uma vez, mas Deus nos mantém calmo, sereno e tranquilo. Né? A paz, a maior paz que o cristão pode e deve ter é aquela paz que em meio às dificuldades nós estamos sempre confiantes em Deus. Paz, a definição de paz é um estado de espírito em que não depende das circunstâncias para nós estarmos confiantes em Deus. Se está bom ou se está turbulento a nossa vida, nós confiamos em Deus. Não depende disso. A paz é um estado de espírito que é causado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Que mesmo em meio a aflições, nós temos tranquilidade. Nós confiamos em Deus, que Ele está conosco. Deus abençoe essa mensagem hoje e que você possa refletir e confiar sempre em Deus, saber que Ele está sempre ao nosso lado para nos abençoar, para nos socorrer no momento que necessitamos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Conforte-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a que nós possamos confiar sempre, totalmente, inteiramente em Ti, Senhor Jesus, porque Tu, Senhor, pode comandar os ventos, o mar, tudo o que existe neste mundo, Pai. Tu tem o domínio sobre todas as coisas. Guarda-nos, Pai. Mantenha a nossa fé, Pai, firmada em Ti, Senhor. Assim te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.